Hora de Floripa 350 e hoje a gente vai contar a história de Hercílio Luz, um grande nome, fez toda a diferença, né, na nossa cidade, foi senador da República, governador de Santa Catarina, na adolescência se formou em engenharia e trouxe conhecimento aqui para a nossa capital. Hoje o legado é homenageado em importantes obras, lugares da nossa cidade, claro que a gente vai falar dele aqui no projeto Floripa 350. Com uma larga folha de serviços, entrou Hercílio Luz para a história administrativa de Santa Catarina como um dos seus realizadores mais dinâmicos. E entrou com a áurea de um herói inflexível. Assim está descrito Hercílio Pedro da Luz nas páginas do livro de Evaldo Pauli. E não é à toa. Deixou seu nome marcado na história ao pensar e projetar ações em prol do desenvolvimento. Estabeleceu programas de melhorias da pecuária, da agricultura, criou campos experimentais, expandiu o sistema escolar, deu amparo à cultura. Mas talvez seu feito mais imponente esteja aí, cruzando o mar há 97 anos. Para consolidar Florianópolis como a capital do estado, Hercílio Luz projetou uma estrutura gigantesca, ligando ilha e continente. Um projeto considerado muito moderno para a época. Mas quem idealizou não conseguiu vê-la pronta. Isso porque Hercílio Luz faleceu em outubro de 1924. E a estrutura, até então chamada de Ponte da Independência, só foi concluída em 1926. Foi depois da inauguração que ela recebeu o nome de Ponte Hercílio Luz, se tornou um símbolo da modernidade e também o principal cartão postal de Santa Catarina. Isso só existe, essa obra monumental para a época, realmente um desafio realmente extraordinário, porque ele fez o curso de engenharia na Bélgica. E na Bélgica ele conheceu os desafios da engenharia para a ligação de ilha-continente, de pontes para sobre os rios, etc. E naturalmente que o objetivo principal era consolidar Florianópolis como a capital de Santa Catarina. Mas mais do que isso, a ponte acaba se transformando no maior ícone de Santa Catarina e um dos monumentos de desejo de visita, digamos, mais destacado hoje em todo o Brasil. Exatamente pelo caráter de desafio da obra. A obra realmente é obra monumental. Hercílio Luz sabia que não conseguiria ver a ponte pronta. Com câncer e com a saúde já debilitada, uma réplica de madeira foi feita na Praça 15, próximo do palácio, para que o governador pudesse cruzar pela estrutura. Inclusive, até pouco antes de falecer, ele ficava de olho na obra. Era da sua casa, no alto da Avenida Mauro Ramos, que ele acompanhava o andamento de construção da Hercílio Luz. O palacete, de 1824, foi sua última residência. Um lugar ainda hoje preservado e que emociona quem faz parte da família de um dos grandes nomes da história de Florianópolis. Paulo é bisneto de Hercílio Luz. Ao entrar no local onde seu bisavô morou, ele relembra todas as histórias que o seu pai contava sobre o político e o conselho que um dia recebeu. Quando meu pai estava prestes a falecer, ele um dia disse para mim o seguinte: nunca esqueça do seu bisavô e procure conhecer um pouco mais a história dele. Daí eu comecei a pesquisar um pouco mais. Fiz a primeira visita no palácio e a minha mãe ainda era viva, disse: meu filho, vai fundo porque você tem que conhecer um pouquinho e sentir o orgulho dele. Ver a escrivaninha, a cadeira, o retrato de Hercílio Luz fazem Paulo viajar pelo passado e imaginar, vendo a cidade hoje tomada pela modernidade dos prédios, como era no tempo que seu bisavô governava o estado. Eu acho que é toda a história de Santa Catarina durante o governo dele e o trabalho que ele desenvolveu, né? Um trabalho muito bonito, um trabalho que eu acho que deixou assim a marca, né? E eu, naturalmente, como bisneto, sinto muito orgulho disso. Hercílio Pedro da Luz foi senador e governador de Santa Catarina por 3 mandatos. Foi inclusive durante o seu governo que aconteceu a mudança do nome de Desterro para Florianópolis,
o que causou uma certa polêmica na época. É porque existem duas versões sobre o nome, a mudança do nome de Desterro para Florianópolis. Florianópolis é homenagem a Floriano Peixoto, em cujo governo aconteceu essa atrocidade, né? A chacina do Anhangabaú Mirim, com a morte do Barão do Baturvi, seu filho e inúmeras figuras ilustres aqui da capital de Santa Catarina. A primeira é de que ele sugeriu a mudança do nome para pacificar a ilha de Santa Catarina, para pacificar o Estado em relação ao próprio governo federal. Porque a situação realmente foi um massacre e de uma repercussão extraordinária em toda a comunidade catarinense. A segunda é de que foi uma forma que ela encontrou também para afastar aí o Moreira César, enfim, e as lideranças, né, que decorreram da presença do Moreira César aqui em Santa Catarina. Então são duas versões, uma para pacificar, a outra em homenagem ao governo federal, né, ao presidente Floriano Peixoto. Polêmico foi também o fato dele casar com a cunhada após a esposa falecer. Ao todo, teve 19 filhos. Mas um deles era considerado o preferido de Hercílio Luz. Aldo Luz estava sendo preparado pelo pai para ser seu sucessor. Aldo Luz era o quinto filho do Hercílio Luz, era o filho predileto dele, ele trabalhava junto com ele, ele era subsecretário da Casa Civil, né? Ele era o secretário, era o José Boatê, muito conhecido aí no estado, e ele era o auxiliar dele. Mas ele estava sendo preparado para ser o sucessor político, que era o dos filhos, era o mais envolvido, mais próximo, né? André escreveu um livro sobre Aldo Luz e a relação do filho do ex-governador com o clube de remo. Foi durante as pesquisas que descobriu que Aldo Luz faleceu muito jovem. Sua morte virou notícia nos principais jornais da época e comoveu muito o então governador, que doou parte de suas economias para o clube que o filho tanto gostava, o que veio a ajudar na construção de uma nova sede. O Hercílio Luz recebeu um seguro pela morte do Aldo Luz, né? Até a gente encontrou esse seguro nos jornais da época, junto com outro político, o Wendhausen, e ele fez a doação desse valor para a construção da antiga sede que ficava na rua João Pinto, né, onde hoje funciona o Pró-Cidadão da Prefeitura de Florianópolis, ali do lado do terminal Cidade de Florianópolis, era a nossa sede até 1979, e foi construída a sede ali com fundos desse seguro que foi doado pelo ex-governador Hercílio Luz. O Hercílio Luz foi o primeiro presidente de honra do Clube de Regatas Aldo Luz. Em 1921, durante a sessão de inauguração, no dia 21 de abril de 1921, durante a sessão de inauguração da antiga sede, ele foi nomeado como primeiro presidente de honra do Clube de Regatas Aldo Luz. Hercílio Luz foi considerado um governador inconfundível. Talvez por isso recebeu tantas homenagens. Diversas ruas de diferentes cidades do estado levam o seu nome. Na capital, uma das principais avenidas da região central tem o nome do governador, que também foi um dos responsáveis por canalizar o Rio da Bulha, que cortava a via, melhorando o saneamento do local. Aeroporto, estádio de futebol, time de futebol também estão na lista. Já nas páginas dos livros, está narrado o sentimento de Hercílio Luz pela capital. Na Galeria dos Homens Públicos de Santa Catarina, muitos verdadeiramente ilustres, nenhum excedeu Hercílio Luz nos serviços, no devotamento, no amor à terra natal.